eu vou falar para vocês sobre tipos de dados em C#. É um assunto fundamental e, como é aprendido geralmente no início da jornada para aprender a linguagem, acaba sendo esquecido, acaba não sendo muito bem visto, e eu vou retomar alguns pontos com vocês aqui. E aí pessoal, eu sou o Milton e hoje vou falar para vocês sobre os tipos de dados em C#, ou os data types para quem de vez em quando esbarra aí com o inglês. Para você que não manja do inglês, que morre de medo do inglês, calma. Os nomes dos tipos em si, eles acabam sendo em inglês, mas você precisa entender o conceito. Esquece o significado, por exemplo, string. Eu não vou falar cadeia de caracteres para você, mas você vai entender o que isso significa e realmente aprender. Então quando você ouvir a palavra string, já vai saber do que se trata. Antes de falar especificamente sobre os tipos de dados, eu vou só mostrar uma coisinha aqui para vocês. Isso aqui é o que o sistema operacional faz quando você abre um programa. Olha só, você criou um programinha lá e chamou de meu programa. Então você deu 2 cliques nele e ele abriu. O que o sistema operacional vai fazer? Imagina que essa parte toda em branco aqui seria a sua memória. Não está na escala, lógico, porque o programa não ocupa tanto espaço na memória assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Então você tem lá seus 8, 16 GB de RAM. Então quando você clicou lá, meu programa, o sistema operacional pegou um pedacinho dessa RAM toda e separou para o seu programa. Falou, ó, o meu programa vai rodar neste espaço específico aqui. Então ela criou um processo, então essa parte laranja é o processo. Então dentro desse processo a gente vai ter um local para as variáveis. Então toda vez que você cria uma variável no seu programa, por exemplo, eu coloquei 3 aqui, nome, idade, salário. Então eu criei a variável nome. Dentro do espaço para as variáveis vai ser separado um espacinho para colocar o seu nome. Se você conhece um pouquinho mais, você já sabe que existiria ainda uma divisão para alguns tipos de variáveis, para heap e para stack. Algumas variáveis são guardadas na heap e outras na stack. Mas não é esse o meu intuito agora. Então vamos pensar como um conjunto, um lugar de variável seria essa parte verde aqui que eu coloquei na tela para vocês. Então toda vez que eu crio uma variável, eu vou ali nessa parte verde aí, que é uma parte do meu processo, um espaço dentro do espaço total do meu processo, e vou criando as minhas variáveis ali. O que acontece no C# diferente de algumas outras linguagens, por exemplo JavaScript? O C# é uma linguagem fortemente tipada. O que isso quer dizer? Que quando eu crio uma variável nome, eu preciso dizer qual é o tipo dela. E o que é o tipo? É o que eu vou guardar ali. Por exemplo, no nome eu vou guardar caracteres, pode ser até alfanuméricos, vamos pensar em nomes de empresas e tal. Então eu vou precisar guardar letras, A, B, C, alguns números. Então o que for tratado ali é tratado como uma string. Nomes são guardados como string, em geral. Então o que eu quero dizer com string? String é uma cadeia de caracteres. São vários caracteres um atrás do outro. Então o meu nome, Milton, é um caractere M, seguido por um I, seguido por um L, seguido por um T e assim sucessivamente. Quando eu informo ao C# que eu quero essa variável nome, eu preciso informar para ele. Olha, essa variável nome vai guardar alfanumérico. Ele já vai saber. Então, o que eu preciso, a única coisa que eu posso colocar ali são strings, caracteres alfanuméricos. Voltando, eu estava comparando C# com JavaScript. O que acontece no JavaScript? Eu simplesmente falo, olha, cria uma variável nome aí e depois eu vou te dizer o que ela é. Eu posso jogar qualquer coisa. Posso jogar uma string, posso jogar um número, posso jogar uma data, eu posso ficar brincando com isso porque ela não é fortemente tipada. Então eu posso mudar o tipo dela ao longo da execução. Aqui não, aqui eu falei que o nome é string e ele vai ser string do início ao final. Então, idade, por exemplo. Idade aqui eu vou falar que eu quero um tipo que guarde números. Aí a gente vai pensar, eu poderia colocar um número decimal, por exemplo, 10,5? Em alguns cenários poderia, mas vamos aqui para o nosso cenário, vamos pensar que não. Eu quero simplesmente colocar números que a gente chama de inteiros. São números sem parte decimal, ou seja, 10. 10 é um número inteiro. 10,1 já tem uma parte fracionada, já tem uma parte decimal. Então o 10,1 em um número inteiro ele não pode entrar, mas o 10 pode. Já salário, eu quero um valor, vamos chamar assim, monetário. Eu posso ganhar um salário de
R$ 1.000,70. Esse 1.000,70, o 70 e ele já é decimal, ele já é fracionado. A gente já não pode colocar ele como número inteiro, ele não é um número inteiro, ele é parte, então ele vai como um número de ponto flutuante. Talvez sejam muitos termos novos para você e acabe dando uma confusão, mas calma, eu vou explicar passo a passo, vou desmembrar um pouquinho mais e vai ficar mais claro. Vamos pro código. Então olha só, estou aqui num console simples só para mostrar os tipos em si. Eu vou começar com a idade. Então, digamos que eu queira criar uma variável para a idade. E ela vai ser do tipo inteiro. E eu já vou falar que ela possui o valor 10. Vamos ignorar esses errinhos aqui, é porque eu não estou utilizando essa variável, então vamos apenas deixar de lado. Quando o programa for executado, o que ele vai fazer? Na hora que ele passar por aqui, ele vai pegar um pedacinho daquele espaço reservado para as variáveis e vai criar um lugarzinho chamado idade, como se fosse uma gaveta. Imagina que aqui teríamos um monte de gaveta. Uma dessas gavetas ele vai colocar uma etiqueta na frente escrito idade e vai jogar o número 10 lá dentro. Então ele já sabe que a idade está ali. E vou criar uma chamada decimal para salário. E vou dizer que o salário é 1,234.56. Aqui ele vai me dar um erro porque eu não estou indicando que esse número ele é decimal. Para isso, eu posso colocar um M na frente. Pensa um M como se fosse money, dinheiro em inglês, para ficar mais fácil para lembrar. Então, aqui pode começar a dúvida, que geralmente a pessoa que está iniciando tem. Mas não é tudo número? É tudo número. Só que tem números e números. O número 10, como eu disse antes, ele é um número inteiro. Ele representa uma coisa inteira, 10. Então você vai contar 1, 2, 3, 4 até 10. Já o 1234,56, esse 56, ele já não é um inteiro. Ele é parte. Vamos dizer, no caso aqui de dinheiro, ele seria 56 centavos. 56 centavos não é um inteiro. Então, esse é o jeito que talvez fique mais fácil de você decorar isso. Então, quando a gente está lidando com números decimais, com números quebrados, com números fracionários, a gente deve usar uma variável que guarde números de ponto flutuante. O que ele quer dizer com ponto flutuante? Simplesmente esse ponto que está aqui mesmo. O ponto que divide os inteiros dos não inteiros, vamos chamar assim. Então, esse ponto aqui é o que diz isso. Nós podemos utilizar outros tipos de dados para utilizarmos mais casas decimais. Porque, por exemplo, se a gente estiver lidando com dinheiro, em geral, grosso modo, a gente vai usar duas casas mesmo, igual está aqui, 56 centavos. Mas e se a gente estiver fazendo um sistema para posto de gasolina, que às vezes utilizam 4 dígitos depois da vírgula? Ou então, algum programa para pesquisa científica, onde você vai pegar um número com muitas casas depois da vírgula. Então, é esse o conhecimento que você tem que ter dos tipos de dados para saber o que utilizar. E por que eu não posso usar qualquer um? Porque cada um deles ocupa um determinado espaço. Vamos voltar aqui. Então, cada tipo de dado que você colocar, então se eu coloco aqui que idade é um inteiro e salário é decimal, o espaço que vai ser separado para cada um dele é diferente. E se você estiver lidando com uma massa muito grande de dados, esse espaço vai fazer falta e vai deixar o seu programa mais lento. Então, o ideal é que você coloque o tipo ideal para aquele cenário onde você vai trabalhar. Vamos dar um exemplo bem simples. Dias da semana. 1 a 7. Trabalhar com dias no mês. É 31 no máximo. Dias no ano. 365, 366. Esse tipo de coisa. Idade. A idade de uma pessoa, se for inteiro. A pessoa não vai ter mais de 200 anos. Então você sabe que no máximo aí, 150, vamos arredondar. 200. 0 a 200. Não tem por que eu pegar algo que guarde um número gigantesco. Olha só aqui na documentação do .NET. Deixa eu te mostrar algumas peculiaridades do inteiro. Então lembrando, o inteiro mostra números que não tem a parte decimal
E você vê que ele subdivide em algumas outras partes. Então a gente tem o sbyte, byte, short, int, uint, long e o long. Pensa sempre que sempre quando você vê um U na frente, é porque ele não tem o sinalzinho do menos. Por exemplo, inteiro. O inteiro vai de menos 2 bilhões 147 milhões 483 mil 648 até negativos, até 2 bilhões 147 milhões 483 mil 647. Mas se você pensar, no meu programa aqui eu não vou utilizar negativo, vai ser só uma coisa do zero para frente. Você pode usar um inteiro, o int, que seria unsigned, seria sem sinal, inteiro sem sinal. Você praticamente dobra, de certa forma, o que está aqui, porque você vai bater do zero até o 4 bilhões, 294 milhões e assim sucessivamente. Repare que sempre que você vê esse U na frente é porque ele não tem o sinal do negativo. Mas vamos voltar aqui naquele exemplo que eu falei. Por exemplo, número do mês, número do dia da semana, então ó, pode ficar muito bem aqui, ó, menos 128 a 127, ou do 0 a 255. Por exemplo, número da semana, não tem mais de 255 semanas no ano. Já vamos pensar, número do dia já não dá, porque 375 dias, aqui só vai até 255. Se você tentar jogar o número 256 aqui, ele estoura, ele já vai te dar um erro, vai falar, não é permitido. Repare também aquilo que eu comentei sobre o tamanho. Então a gente tem aqui, ó, inteiro de 8 bits, 16 bits, 32, 64. Para cada um deles, ele aloca, ou seja, ele separa, ele reserva um espacinho na memória, e um maior que o outro. Então, se você vai usar um número de 0 a 255, não tem por que você reservar 64 bits, que cabe trilhões lá dentro. Então, é esse tipo de cuidado que você vai ter que ter. Voltando. Decimal. O decimal, ele também faz uma divisão, mas eu não vou me fixar nos outros, porque são cenários um pouco mais específicos onde são utilizados. Mas é aquilo que eu estava falando sobre o ponto flutuante. O que ele está mostrando aqui é que, ó, os tipos para você usar com ponto flutuante são o float, o double e o decimal. Pensa que quando você for, o que mais a gente utiliza é dinheiro, e o que mais a gente utiliza são duas casas depois da vírgula. Então, a gente em geral vai usar decimal, mas a precisão do decimal vai até 28 a 29 dígitos. Poderia ter depois daquele ponto 29 dígitos, seria um número exorbitante. Ou você pode utilizar o float e o double, que são mais leves, mas são usados em cenários um pouco mais específicos. Em geral, quando a gente estiver usando os números, entre aspas, normais, que é a base 10 que a gente chama, a gente vai estar utilizando o decimal. Então, deixa eu voltar para cá. Então aqui a gente tem um inteiro com 10, um decimal com 1, 2, 3, 4.56. Lembrando que esse M está aqui para dizer que é decimal, senão ele pode se perder ali no ponto flutuante, não saber se você está informando realmente um decimal, é para isso que serve. Outro tipo de dado muito utilizado, que é o string. Então aqui eu informei, olha, reserva para mim um espaço, eu vou utilizar uma variável que vai ser string, e dentro dela eu vou colocar caracteres. Eu posso ter isso aqui dentro de uma string. E em tese, grosso modo, a gente poderia dizer, mas é o mesmo valor que está no salário, 1234.56. Mas não é. Para a string, isso é um texto. E aí você pode ter confusões se tentar interpretar número como texto, texto como número. Por exemplo, na ordem alfabética, o valor que está na string A vem antes do valor que está na string B. Porque ele não vai analisar que é um 10 e um 9. Ele vai pegar o primeiro caractere, é 1. 1 vem antes do 9. Então ele vai colocar a string A antes da string B. Então seria um tipo de comparação incorreto. Então a gente sempre tem que analisar o tipo de dado que vai ali dentro para poder escolher qual é o tipo de dado da variável. Um outro tipo de dado muito utilizado, o booleano, como a gente chama, que guarda o que é ali dentro, verdadeiro ou falso. Então, quando você cria uma variável booleana, ele volta lá naquele lugar das variáveis, separa um espacinho, fala, olha, aqui vai ficar um valor verdadeiro ou falso.
Geralmente para economizar espaço, 0 ou 1. 0 sendo falso, 1 sendo verdadeiro. Mas aqui para ficar mais legível, a gente coloca true ou false. Então, resumindo, o que eu mostrei hoje para vocês? Que quando você executa um programa, o sistema operacional reserva um espaço chamado processo para esse programa. Dentro desse espaço, que é onde o seu programa vai rodar, ele vai separar ainda um outro espaço, que é onde ele vai colocar as variáveis. Você aprendeu também que o C# é uma linguagem fortemente tipada e que isso significa que toda variável que você criar, você tem que especificar qual é o tipo dela. E aprendeu também alguns tipos mais utilizados quando a gente está programando, que é o inteiro, o decimal, string e o booleano. Então eu espero que isso aí tenha dado uma luz. Muitas vezes a gente se depara com o nome data types, tipos de dados, e já dá aquele bloqueio. Calma, pode até assustar, mas não é um bicho de 7 cabeças. Quebrando em partes menores e estudando devagar, dá para pegar. Não acho que porque o tópico ele está na base do conhecimento que ele não é importante. Na verdade, por estar na base, é sobre ele que vem todo o resto. Então, um bom entendimento de como funcionam os tipos de dados e até o gerenciamento da memória desses tipos, que eu vou trazer futuramente, ele é fundamental para você entender como funciona o programa como um todo. Às vezes você vai estar vendo um erro lá na frente que sai daqui, sai da má utilização daqui. Às vezes o seu programa não está tendo uma performance a contento e com meras mudanças aqui, simples mudanças, você resolve esse problema. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se puder dar uma ajuda, deixa um like, deixa um comentário sobre que tipo de assunto você quer ver, manda para algum amigo que está iniciando aí e nos vemos no próximo vídeo.